Olá, minha gente. Hoje começa mais um podcast. Esse é o nosso episódio número 18. E estamos aqui com nossos convidados da noite. Luiz de Rocha, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado pelo convite. Ionara Rocha, muito obrigado por sua participação. Obrigado vocês. E Daniel Moretti, muito obrigado por sua participação. Obrigado. E continuamos também o novo episódio que tivemos no número 17. Agora também estamos nossos convidados especiais do Brasil, que é no episódio número 18, que é André Ignacio. André, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado também ao Cleves Silva por sua participação outra vez. Agradecemos. E eu vou passar a palavra de novo para a Ionara para ela apresentar o assunto do nosso podcast. Isso. Hoje a gente conversando com o Cleves e ele estava me falando de um tratamento muito interessante que ele está pesquisando, né? Que é Crohn disease, como é que fala em português? Doença de Crohn. Doença de Crohn, né? E por incrível que pareça, essa doença é uma doença bastante triste, né? Que a consequência dela é você acabar tendo que remover, né, o intestino, né? Usar a bolsinha e às vezes até você remover no intestino, ela ainda se apresenta e passa para o esôfago, para cima, quer dizer, uma doença que tira a qualidade de vida das pessoas e uma doença bastante séria e aonde a ciência tem ajudado muito pouco nesse caso. Eu tive uma experiência assim, Cleves, com uma sócia que eu tive e teve esse problema de doença de Crohn e foi assim, a qualidade de vida dela e o sofrimento que ela passou. Então assim, eu acompanhei e gostaria que você nos falasse assim, o que pode ser feito, qual está sendo a sua experiência em relação a essa doença. Muito bem, muito bem descrito por ti, a doença de Crohn ela se caracteriza principalmente por uma irritação do intestino causado pelo sistema imunológico que aumenta o trânsito intestinal e a pessoa tem grande irritação, grande perda pouca absorção dos nutrientes, digamos assim. E teve uma pessoa que nós recebemos na nossa casa, iniciamos o tratamento e ela, como é rotina na casa, ela passou por vários magnetizadores e todas as vezes que eu aplicava o passe, cada um descrevia ali o seu relato. E a mim, todas as vezes que eu fazia o tato nela, eu sentia o cardíaco. Eu não sentia abdômen, eu não sentia gástrico, eu sentia o cardíaco. E transcorreram-se 6 meses. Determinado dia eu estava aplicando o passe na pessoa, era um jovem, na época tinha 14 anos, Nossa. e eu me concentrei no cardíaco. Falei, já que todo o meu registro é aqui, eu me concentrei no cardíaco. Eu concentrava e tentava desobstruir e jogar energia para o gástrico e dispersivos transversais. E concentrado ali, eu fiquei tão absorto trabalhando o cardíaco que eu não saberia dizer quanto tempo eu fiquei ali tentando dispersar aquela energia que se encontrava no cardíaco. De repente, esse jovem, ele levanta os pés e a cabeça, formando assim um ângulo de 45 graus, ele levantou, ele estava no horizontal, de repente ele levantou os pés e a cabeça, como assim, respirasse. Eu assustei, dei um pulo para trás com aquele, porque foi um movimento involuntário, rápido assim. Eu dei um passo para trás, fiquei olhando para ele, ele acalmou, serenou e deitou, ficou tranquilo. Eu me aproximei, dei um passo à frente, me aproximei e perguntei, está tudo bem? Ele falou, tudo bem.
Aí eu olhando para ele, voltei a dar o passe, continuei a dar o passe. Naquele momento eu já não sentia tanta desarmonia no cardíaco e passei a sentir no gástrico. Então, só interromper um minutinho que isso é importante. No seu tato, você sentiu cardíaco com carência ou com obstrução fluídica? Obstrução. Obstrução fluídica. Ok, Fluídica. tá bom. Congestionamento. Congestionamento. Uhum. E terminei o passe, dispersamos, harmonizamos, ele foi para casa. No outro dia, ele fala com a Andréia, a mãe fala com a Andréia que ele dormiu bem, não sentiu nada e foi uma das melhores semanas. Nós continuamos o trabalho com ele. A partir daquele momento, ele ficou apenas recebendo passe comigo e nós desenvolvemos assim, uma continuidade. Então, a partir daquele momento, eu diminuí o registro do tato no cardíaco e comecei a sentir gástrico, a região abdominal. Então, nós começamos a trabalhar. Eu percebi que naquele momento eu comecei a trabalhar a doença. Começamos a trabalhar fígado, pâncreas, o próprio intestino. E ele melhorou, estabilizou. Ele desenvolveu tanta confiança no tratamento que tinha dia que ele passava mal ainda, que ele precisava ir para o hospital. Ele dizia: mãe, vamos passar antes lá para tomar o passe e depois eu vou. Eu achava tão interessante aquilo de um jovem de 14 anos. Ele não faltava. Não faltava. Não faltava para um jovem de 14, 15 anos, não faltava. E como eu faço a análise das fichas, e conversando com a mãe, a melhora dele foi muito grande. E tão espetacular também, que eu acredito, que ele não se debilitou. Então, ele não se fragilizou. Ele tem a doença, mas ele não fica com a imunidade baixa, não adoece. Ele é um rapaz hoje com 19 anos, forte, faz tratamento ainda, a gente consegue manter, mas ele não é frágil e não entra mais nessa crise tão intensa. Então, é interessante também que o Cleves aplicava também o tratamento com magnetismo, às vezes antes de ir ao hospital, para receber a medicação. No dia que ele receber também, às vezes a medicação, ou então depois. Era muito interessante receber esse magnetismo. Ele estabeleceu tal confiança, porque coadjuvante ou concomitante, ele continuou todo o tratamento dele médico e ele recebe uma infusão a cada 21 dias que trazia muito transtorno, muitos efeitos colaterais, desconforto gastrointestinal. E ele relatou que a partir daquele dia, o desconforto proporcionado, os efeitos colaterais que ele sentia foram muito menores. Isso. Muito menores. Mas é um jovem, é difícil, então ele ficou... os pais cansaram e ele ia caminhando, ele ia a pé caminhando, levava a água dele, levava o do irmão e levava da mãe. Chegava ele com a sacolinha ali e ficou durante esse tempo. E só recentemente agora ele se afastou, porque muito tempo eu falei, não, eu entendo, mas vá uma vez por mês, vá de 15 em 15 dias, porque 5 anos ele está conosco. Ele precisa de manutenção, é muito claro isso. Aí ele acabou ficando uns 2 meses, 3 meses 3 afastado. meses. E aí ele teve uma recaída e ele voltou. Então, ele veio 3 semanas seguidas, somente depois da 3ª semana é que nós percebemos agora que ele voltou à estabilidade. Mas está um rapaz forte, saudável, com aparência saudável, de corpo, né? Por que eu trouxe esse relato? Porque recentemente, esse ano, nós recebemos uma outra pessoa com a mesma doença.
eu pensei, ótimo, já temos uma, De referência. um ponto de referência. E eu comecei a investigar, inicialmente direcionei para a obstrução do cardíaco. Para minha surpresa, não senti o cardíaco. Interessante. Não senti o cardíaco dela. O meu registro nela principal era o frontal, Mas era uma obstrução. mas era uma obstrução No frontal? no frontal. No centro de força, algo ali não estava fluindo. O do rapaz, o cardíaco, ela frontal. Então eu comecei a Só que é investigar. bem intenso, não é uma... Isso é uma característica bem interessante, né? De você vai ter sempre que fazer uma opção, né? Ou você vai, isso é o que a gente discute sempre, né? Você vai, por exemplo, se você pega uma pessoa com Crohn disease e você faz concentra todo o seu foco em achar alguma coisa no abdômen, você vai eventualmente encontrar, porque as feridinhas estão lá, né? As inflamações estão lá. Então, eventualmente, você vai sentir isso. Mas, se você não cuidar, talvez, de uma raiz que seja no sistema energético, que esteja causando aquilo, você entra no band-aid, né? Você bota um band-aidzinho ali, aí daqui a pouco piora um pouquinho, né? Então, assim, isso é interessante o seu relato para ver que quando você desobstruiu, no caso da criança, o cardíaco, aí sim você foi trabalhar com as outras causas. E foi mais ou menos isso que aconteceu também com essa moça no frontal? Mesma coisa. Nós, no início, começamos estudos, como já tínhamos uma história pregressa, eu fui pesquisar os centros de força, direcionei para passei até direto no frontal no início, não tive uma percepção muito acentuada, porque eu estava querendo chegar ao cardíaco. Mas quando cheguei ao cardíaco não senti, passei direto. Fui até ao final, depois fiz um dispersivo e retornei novamente ao tato. Aí é que eu, já com a mente mais aberta, com a qualquer percepção, porque eu não tinha sentido no cardíaco, então eu senti no frontal. E aí eu peguei aquela mesma experiência no frontal e com menos esforço e com menos tempo, na quarta oportunidade, nós já sentimos o frontal já mais livre, mais tranquilo e conseguimos trabalhar o ser integral. É bom interessante te relatar isso, no meu caso que faço a análise, ela durante 3 semanas, ela chegava ao tratamento chorando. Não, de dói muito, essa doença dói dor. muito. É uma dor abdominal Então, assim. ela tem prioridade. Ela chegava e te colocava logo para ser logo atendida, porque ela não tinha condições de ficar sentada, esperar. Ela não poderia ficar deitada, tinha que ficar de lado, porque doía. Então, ela recebia passe. Que ela fica encolhida. Encolhida, chorando. E aí eu falando para ela não desistir, para que a gente acompanhava o menino, né, do resultado que hoje se encontra, muito bom. E aí ela falou, acredite, confie, não falte, porque precisa dessa continuidade. Dessa manutenção. Sim, é metódico contínuo e regular, o magnetismo. É como se fosse um antibiótico. Então, eu sabia que ia chegar um ponto que ia conseguir algo mais. Então, quando ele narra que foi no frontal e trabalhou o frontal, a semana dela já chegou sorrindo. Porque ela vai com a filha, né? Então, ela falou que foi isso. É a melhor semana, as dores não ficaram mais intensas, ela já chega sorrindo e já feliz, depois que trabalha o frontal.
Aí depois disso foi Ela direto começou- para o intestino. Sim, agora está trabalhando, ela está bem no início, mas já teve já a melhora depois que desobstruiu um centro de força. Agora é continuar para ver. Eu fico tentando entender que um paciente foi o cardíaco e outro foi no frontal, né? Eu fico tentando entender a diferença, não é uma regularidade, né? Não é uma... Olha, Sim, a regularidade aí não é- o bloqueio que esse... a congestão de Encandeia. A qualquer congestão de qualquer chakra está causando, né, agravando a situação dela. Não é uma regra, né? Não é, mas pode, né, continuando estudando aí, se ele tiver mais pacientes com essa doença, pode ser que ela possa ter uma congestão no laríngeo, ou vamos ver, né? E se for isso mesmo, pode ser relacionado com essa congestão e para depois, né, continuar E o trabalhando. Cleves talvez não tenha... Porque são tudo, né? A gente escreve é de muitos anos o do rapaz, mas houve um registro dos reversos. Lembra disso? Sobre nas pernas? Que você trabalhou bastante. Não, aí, assim, eu imagino assim que tem determinados registros que você não percebe, porque a desordem é tão grande que você registra aquilo que está mais acentuado. À medida que aquilo ali se resolve, você começa a ter outros registros. Exato. Então nós vamos organizando por etapas, até que nós chegamos ao ponto de começar a trabalhar o reverso. Então ele sentia dores nas pernas, nós começamos a trabalhar o Meng, o básico, as pernas, e assim, a melhora foi muito grande. Você começa, não é que ele não sentia e começou a sentir aquilo ali agora. É que tinha outras prioridades que doíam mais. E aí nós íamos por prioridades. Arrumando cada quarto da exatamente, arrumando cada quarto da casa, né? Da casa, conforme a bagunça E fosse uma coisa apresentar-se que é interessante, uma vez conversando com um médico que é da medicina chinesa, né? Então ele dizendo, por exemplo, que uma fraqueza, vamos colocar assim entre aspas, do fígado pode gerar no corpo humano qualquer problema, desde uma enxaqueca até um problema de estômago, ou de esôfago, ou de rins, ou de bexiga, ou seja, porque ele, dentro da medicina chinesa, né, eles dizem que o fígado faz a logística do corpo. Então, é ele que manda os nutrientes para todos, ele serve como se fosse uma distribuidora. Então, ele que distribui tudo para todo o organismo. Se a distribuição dele para o rim, por exemplo, estiver errada, afeta o rim. Se for uma distribuição para o estômago, afeta o estômago. Se for uma distribuição, e aí várias coisas. Eu acho que mais ou menos isso dentro das questões dos congestionamentos do chakra. Isso é importante porque no início eu tinha muito isso de buscar o local. Até que você tem que abrir isso e não focar naquele local. Sobre a enxaqueca, você está falando, uma pessoa, uma doutora, né, com uma enxaqueca intensa por anos, a bolsa carregando muito analgésico, ela tinha medo de ficar sem remédio, sem um analgésico. Então não podia faltar analgésico na bolsa. Uma professora, até que aí ela vai e nos busca o auxílio. Fui fazer tato. E naquele dia só quis pesquisar parte de cabeça. Vamos vasculhar. Começou a analisar a cabeça e tal. Enxaqueca está na cabeça. Está na cabeça. Não é isso? Supostamente. Isso, Supostamente. sim, e eu fiquei lá, na cabeça, né? E buscando, claro que tinha um registro mínimo. Nada que gerasse algo tão... Até que num passo eu falei, não, preciso abrir mais essa minha mente, vamos investigar agora todo o corpo. Quando eu comecei a analisar o fígado, aí foi muito rápido. O fígado estava numa situação tão difícil, fígado esplênico, mas o fígado muito. Quando a gente começou a trabalhar o fígado
e fazer toda essa, vamos assim, limpeza, porque tinha tanta química, houve a melhora. E como é que você fazia essa limpeza? Você puxava do fígado Isso. para a bexiga ou da Intestino. vesícula? Pegava fígado, arrastava, trabalhava a vesícula, potencializava aquelas células sadias, as células do fígado mesmo, e jogava para o intestino. E fui cuidando dos lóbulos do fígado, com calma, com tranquilidade, porque isso aí não é muito rápido, Não é parte mágica, né? não é parte mágica. Então, E essa descrição, André, que muita gente tem curiosidade em relação a isso, de você tirar algo do fígado e jogar para o intestino. Como que você faz isso? É pela sensação dos dedos puxando ou é mais um comando mental? no meu caso, eu tenho muito comando. Eu faço esse arrastamento, concentro e arrasto. Você usa numa mão então Sim. e arrasta pela outra. Isso. Só que uma das coisas que eu acho interessante, no meu caso, eu faço o trajeto que o corpo faz. Por exemplo, fígado vai para o intestino, rins vai para a bexiga. Eu não vou pegar fígado, Criar um sistema isso, novo, né? um caminho que o corpo não produz. Qual é a função do fígado? É esse. Fígado produz isso. Fígado não faz aquilo. Então, eu faço esse trajeto para facilitar. É mais rápido. Então, naquele momento, ela sente o alívio, diminui as dores, aí eu pude trabalhar a parte cerebral, tranquilo, parte frontal mesmo, energética, frontal de tanto um desgaste por tantos anos com aquela dor de cabeça. Parou a medicação, recebeu a alta, mas foi cuidando do fígado de uma enxaqueca. De anos. Geralmente tem muita conexão, eu não diria toda a conexão, mas a grande maioria dos problemas de enxaqueca, a gente vê o fígado influenciando demais da conta nesse processo. E eu vejo agora, isso está sendo um caso novo, eu já tive vários casos de enxaqueca, trabalhando o fígado com muito sucesso, tá? Mas eu tenho observado uma coisa ultimamente, que a ansiedade generalizada, tá? A ansiedade generalizada, não estou falando a ansiedade normal, eu estou falando de gente que sofre de uma ansiedade generalizada, recebe o diagnóstico de um psiquiatra dizendo que há uma ansiedade generalizada. O que é isso? É uma preocupação excessiva com qualquer coisa. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de ansiedade generalizada, qualquer coisinha que você fala por ela, ela assusta e preocupa com aquilo como se fosse o fim do mundo. E não adianta você dizer para ela, não preocupa, porque é algo que está assim dentro dela. E o que acontece? Que, claro que a medicação, nesse caso, que a gente está com alguns casos aqui, a medicação, obviamente, detona o fígado, né? Então, mas quando a causa é a ansiedade generalizada, aí a coisa fica mais difícil da gente resolver magneticamente. Porque a gente está desenvolvendo, sei que Jacó saiu aí com uma nova técnica para tentar tratar danada da ansiedade, a gente até tentou aqui, está tentando tratar aqui, mas é só para você ter mais uma ideia de que a gente está falando, mais um exemplo de que por mais que você limpe o fígado, você trate o fígado, busque as causas na cabeça, mas se depois de tudo isso a causa for ansiedade generalizada, que na verdade é um jato de adrenalina que você joga no corpo através das suprarrenais, que causa esse transtorno no corpo e essa dor de cabeça horrorosa, nós vamos ter que buscar outro caminho
para combater essa enxaqueca. Senão, você consegue amenizar. Você consegue fazer com que a pessoa fique... Uma pessoa que sentia dor de cabeça todo dia, talvez ela sinta uma vez em cada 10 dias. Mas você não consegue dar alta. Porque enquanto você não conseguir estabilizar a ansiedade. Outro dia nós lemos uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, que eu achei extremamente interessante, que as nossas células, elas não têm noção de tempo, do ontem, do hoje, do amanhã. Se você se lembra de um episódio que ocorreu ontem, é como se você vivesse, as células sentem a mesma emoção que ele sentiu ontem. E se você se preocupa com o fato que irá acontecer amanhã, elas já sentem a vibração hoje do que poderá talvez acontecer amanhã. Mas ela não consegue identificar que poderá, ela identifica como aconteceu. Como está acontecendo. E aí as nossas células entram naquela vibração em descompasso ou no mesmo compasso que está vibrando a nossa mente. E aí elas sentem essa dificuldade. O caminho que eu vejo através do magnetismo, associando as ideias que nós encontramos dentro da doutrina dos espíritos, é tentar organizar o pensamento, auxiliar de alguma maneira aquela pessoa para que ela possa organizar o pensamento, harmonizar o pensamento para que as células se harmonizem. E esse é um problema porque a gente está com alguns casos aqui, 2 crônicos de ansiedade generalizada, diagnosticado, né, pelo médico. Só que esse pensamento que fica, né, a vários lugares, ele é praticamente incontrolável para a pessoa que está tentando. Então, por quê? Porque como a gente acompanha, eu falo, faça meditação, faz isso, faz aquilo, né? Coisas que ela poderiam ajustar o pensamento. Por isso que a medicação, ela desacelera exatamente a movimentação mental. E aí a pessoa consegue se sentir um pouco melhor. Né? Não é a cura, é também um curativo, ali na hora. Mas às vezes a pessoa tira tanto a qualidade de vida dela que o próximo passo é uma síndrome do pânico, né? Que aí é o próximo passo. Então a gente fala, ok, como que a gente vai... O maior problema é essa mente agitada demais. Mas se a pessoa chega a um ponto de que ela realmente não consegue controlar isso, talvez a sugestão através do magnetismo, a gente realmente precisa estudar esse caminho da ansiedade, porque é um caminho que causa, há um tempo atrás, eu tinha até no formulário de todo mundo que se adoecia e eu perguntava, sofre de ansiedade? A pessoa, sim. Eu fiz por pesquisa. Qualquer doença, a pessoa sofre de ansiedade. Então, quer dizer, aí se a causa está na ansiedade mesmo, a gente vai precisar buscar isso. Tá? Não só a doença, é a idade. Hoje nós temos crianças com um grau elevadíssimo de ansiedade. Temos. Nós temos idosos com muita ansiedade. Né? Não, acontece hoje em dia, assim, com qualquer pessoa, né? Mas quando você... Ansiedade, eu posso dizer, eu e Ionara sou ansiosa, você, André, é ansiosa, mas como ela começa a atrapalhar a sua vida, é realmente um diagnóstico de um quadro psiquiátrico que está sendo classificado hoje pela Associação da Psiquiatria dos Estados Unidos como um caso crônico de ansiedade generalizada, ou seja, a cada vez mais está atacando mais e mais pessoas. E exatamente essa correria mental que nós estamos passando. Por isso que eu me pergunto, é a hora da gente agir.
É a hora da gente trabalhar, a hora da gente auxiliar um outro, né? Exato. E a hora de descobrir, né? Sim, Como é que sim, auxiliar. como é que a gente para essa mente tão perturbada, tão descontrolada? O que é que a gente pode fazer magneticamente para que isso aconteça, né? Então fica aí um desafio, né? Para a gente estudar aí com os magnetizadores aí de toda a parte do mundo, né? O Edson novamente está fazendo sinal, dizendo que o nosso tempo também já terminou, né? Então eu deixo o Edson encerrar aí pra gente. E eu imagino que o magnetismo vai ser a medicina do futuro, né? É, Que um dia nós mesmos vamos nos curar e vamos pedir auxílio uns aos outros para com a irmandade, para futuro próximo, que assim seja, né? que assim seja. E queremos agradecer ao nosso Daniel Moretti. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, ao Luiz Rocha, Prazer todo meu. a Ionara Rocha. Obrigada, Edson. E talvez não haverá mais podcast com vocês. Espero que esteja à vontade com nossos podcasts, que seja bem-vinda. O tempo ainda, vou tentar ainda espremer um pouquinho para a gente conseguir fazer o 19, né? Episódio 19. Mas se não der tempo, esperamos vocês nas próximas oportunidades. Eu quero te agradecer a André Guinâncio. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer ao nosso amigo Clévio Silva. Nós que agradecemos a oportunidade, toda e qualquer oportunidade bendita. Quando vocês trazem o Brasil para a gente abre o coração para recebê-los. Que bom. E muito obrigado pela participação. Magnetismo pessoal. Muito obrigado. E para aqueles que gostaram do nosso episódio de hoje, eu queria que desse um like nas nossas redes sociais e quiser mandar alguma pergunta para o nosso podcast bss@gmail.com. Eu sou o Edson Filho e até a próxima.